Livro de Gênesis, capítulo 22. Abra sua Bíblia lá. Pai, nós nos debruçamos mais uma vez diante da Escritura, da Tua Palavra, pedindo, Senhor, a compreensão dela, que Tu fales, Senhor, ao nosso coração, e louvado seja o Teu nome, Pai, por Jesus, nosso verdadeiro Salvador, Senhor, amigo, e muito obrigado, Pai, porque podemos aprender de Ti mais uma vez. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Quem esteve no acampamento, falou-se muito de amizade, falou-se muito de amigo, falou-se muito de pessoas que conheceram umas às outras, cujos relacionamentos se estreitaram. Mas eu queria falar de uma pessoa especial da Escritura. Ela foi citada hoje pela manhã, na aula do Marcos, quando nós estávamos lá, que é Abraão. Em Gênesis 22, fala da vida de Abraão, um evento que aconteceu com Abraão. Quem era Abraão? Abraão era um homem que morava em Ur, na Caldeia. O Senhor chama Abraão, faz-lhe promessas e diz para Abraão: de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E darei a ti e a tua semente, a tua descendência, esta terra. Abraão, no momento da vida dele, ele pergunta para o Senhor, já anos depois: como eu saberei que hei de herdar todas essas coisas, se o único herdeiro que eu tenho é o servo Damasceno que habita em minha casa, Eliezer? Tempos depois, ouvindo a promessa do Senhor, Abraão tem um filho com a sua serva Agar e dá o nome de Ismael. E quando o Senhor reaparece a Abraão e repete as promessas, Abraão diz ao Senhor: viva Ismael para sempre diante de ti. E o Senhor diz para Abraão: não será por Ismael, mas em Isaque será chamada a minha descendência. Então, a partir daquele momento, nós vamos verificar que Sara, já avançada em idade, e Abraão, também já avançado em idade, tem um filho, a quem dá o nome de Isaque, que em hebraico significa riso ou risada. Quando o Senhor aparece para Sara e diz: daqui 1 ano eu voltarei e tu darás à luz um filho, Sara começa a rir dentro da tenda e diz: como é que eu serei mãe já idosa? Terei ainda eu prazer nisso? E o Senhor pergunta para Sara: por que você riu? Ela disse: não, eu não ri, é certo que riste. Daqui 1 ano voltarei aqui e você terá um filho. E Gênesis 21:1 diz que, cumprindo esse período de 1 ano, o Senhor voltou e Sara deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Isaque. Passado uns tempos, já Isaque já era grande, o Senhor chama Abraão, ele faz um pedido. Lembra da promessa do Senhor: de ti farei uma grande nação, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E em teu filho Isaque eu chamarei a minha descendência. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em Isaque, teu filho, será chamada a minha descendência. Abraão creu nessas palavras. E a Bíblia diz que isso lhe foi imputado por justiça. Creio.
em Isaque, meu filho, a minha descendência será numerosa. E o Senhor promete lá em Gênesis 15 que o povo, a nação que viria dele, de Isaque, seu filho, seria peregrino em terra estranha por 400 anos e voltaria. Então Abraão já está feliz com essa ideia. Sou abastado, o Senhor tem cuidado de mim, me prometeu um filho, me deu o filho, e disse que desse filho viria o descendente. E, através desse descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Imagine então essa situação. Zona de conforto, está tudo bem. O Senhor reaparece em Abraão, ele faz a seguinte ordem, a seguinte proposta. Capítulo 22 de Gênesis. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus disse para Abraão: Abraão, pega teu filho, teu único filho. É interessante, a palavrinha única é Yahid, é uma palavrinha usada para unidade, única, única, única mesmo. Nem quando a Bíblia fala em Deus, vai usar a palavra Yahid, único, usa a palavra Errad, que é uma unidade composta. Quando você vai falar em óculos, vai falar em bicicleta, vai falar em povo, vai falar em Israel, você vai ver a palavra Errad. Mas quando fala somente um, a palavra é Yahid. E Deus disse para Abraão: pega teu filho, teu único filho, e vai para a terra, para um dos montes que eu te mostrarei, e ali você sacrificará o meu filho, o seu filho para mim. Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando a reação de Abraão. Como é que Abraão se sentiu? Mas o texto diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Talvez pensando, talvez questionando, mas a Bíblia não faz menção nenhuma a isso. Tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu, rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. No texto de Hebreus que nós lemos, fala que Abraão agiu nesse momento aqui com fé, e ele diz para os seus servos: é só eu e ele, vocês não vão não. Ele e eu iremos adorar o Senhor lá naquele monte. E depois de feito isso, voltaremos. Se você prestar atenção nesse texto, talvez você pense assim: Abraão mentiu. Porque ele ia matar o filho dele lá, ele ia sacrificar o filho dele, aí ele diz: voltaremos? Ele deveria ter dito: olha, eu vou lá em cima, vou matar meu filho, volto, depois a gente vai para casa. Eu não sei se os servos de Abraão iam tentar amarrar Abraão numa árvore. Não, você não vai fazer isso com o menino. Fato é que ele disse: nós iremos, adoraremos, sacrificaremos e voltaremos. E o texto de Hebreus disse que, pela fé, Abraão cria na promessa de Deus. Aquilo que Deus prometeu era tão superior que ele acreditava que Deus poderia ressuscitar a Isaque dentre os mortos. E ele vai lá. Versículo 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Abraão levava em suas mãos tanto o fogo, os objetos usados para fazer o fogo, como o cutelo. Cutelo é uma espécie de uma foice de cano curto, cabo curto, para poder imolar o animal, para matar o animal. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão,
Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? Eu pergunto, será que Isaque era um homem de fé? Porque ele não disse: o que é isso? Está me enganando? Não. Ele simplesmente vai junto com o seu pai, levando nas suas costas a lenha, e observa: meu pai. Abraão responde: eis-me aqui, eis aqui o fogo, eis o cutelo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Isaque sabia que para adorar o Deus vivo precisaria de um cordeiro. E a resposta de Abrão, a indagação do filho, vem logo a seguir. Respondeu Abrão: Deus proverá para nós, meu filho. É isso que está escrito aí? Para si. Deus proverá para si mesmo, para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Se você ler, nós vamos ver que em nenhum momento Isaque falou nada. Isaque não se debateu. Isaque não gritou. Isaque não falou nada. Ele simplesmente deitou. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abrão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: Jeová Jireh, o Senhor proverá. Daí dizer-se até hoje, ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor e lhe disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, teu único filho. E as promessas são repetidas: que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela, na tua descendência, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abrão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Irmãos, eu sei que está todo mundo cansado, eu não vou demorar. Mais algumas lições aqui lindas para nós. Lindas, preciosas. Abraão levou seu filho e coloca sobre ele a lenha do holocausto. A Bíblia diz que Deus enviou o seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito e colocou sobre ele a cruz. Assim como Isaque levava a lenha, o Senhor Jesus Cristo levou a cruz. Assim como Isaque não reclamou, não abriu a sua boca. Isaías 53 diz que o cordeiro foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Assim como Isaque é deitado naquela lenha, naquele sacrifício ali armado, o Senhor Jesus é deitado numa cruz e é levantado sobre a terra. Em que lugar? Em que lugar? Esse monte em que Isaque foi levado para Abraão para o sacrifício é exatamente o mesmo lugar onde Cristo foi crucificado, em Jerusalém. Exatamente no mesmo lugar. Cristo foi oferecido pelos seus pecados.
O que é mais interessante ali, que Isaac é obediente ao ponto de dar a sua vida quieto. E nós vamos ver que Jesus Cristo é obediente até a morte, e morte de cruz. Abraão estava disposto a imolar o seu filho. E o anjo do Senhor brada para ele. E se você fizer um estudo correto, tranquilo da Bíblia, você vai ver que esse "o" não é um, mas é o anjo, Malach Yavé, o anjo do Senhor. É uma aparição do próprio Jesus Cristo, a de porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Uma aparição de Jesus ainda no tempo do Antigo Testamento. Sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho. Que anjo é esse? Interessante que naquele momento nenhum servo foi, apenas o pai e o filho. Jesus Cristo não teve companhia na mesma cruz, presta atenção, só ele foi colocado naquela cruz. Tinha gente de um lado, do outro, mas na cruz que Jesus estava, foi só ele. Sara não participou desse evento. Provavelmente Sara ficou em casa. E eu creio que ela ficou em casa. Jesus Cristo foi para aquela cruz sozinho, levado pelo próprio Pai como sacrifício vivo pelos nossos pecados. Assim como Isaac levou a lenha, Cristo foi colocado ali. E há um momento em que Isaac pergunta para Abraão, estou vendo aqui o fogo, cadê o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro. E aquele cordeiro aparece ali, preso pelos chifres entre os arbustos, e ele é sacrificado no lugar do Isaac. Sabe o que isso mostra? Que aquela cruz que Jesus levou não era para ele levar, era tua, era minha. E Deus proveu para si um sacrifício, foi o Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele, graciosamente, todas as coisas. Jesus Cristo se deu por nós ali. Assim como Isaac estava a ponto de dar a vida, sem reclamar. Iremos e voltaremos, disse Abraão. Ao Pai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma pela oferta do pecado. Ao ponto de Jesus clamar na cruz, Elai, Elai, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O Pai o entregou ali. Mas ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. E a Bíblia diz que o seu trabalho o tornou satisfeito, o trabalho de redenção de Jesus. Abraão cria que seu filho Isaque ressuscitaria. E a Bíblia diz que Jesus não foi deixado na morte, nem o seu corpo viu corrupção, porque ao terceiro dia o Pai o ressuscitou. Tragada foi a morte pela vitória. Cristo venceu. Passadas essas coisas, o Senhor faz promessas. Te abençoarei, te multiplicarei. A tua descendência será como as estrelas dos céus, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, falando aí de Israel, a descendência direta de Abraão. E nela, na tua descendência, em Cristo Jesus, serão abençoadas ou benditas todas as famílias da terra. Sabe qual é a mensagem do Evangelho? Deus, na pessoa de Jesus, veio aqui pagar o preço do seu pecado. Quem aparece para Abraão e diz, não mate o menino, é o próprio Cristo. Não o mate, porque eu sei que temes a Deus. E lá em João 15, parece que nós lemos ontem, não há amor maior do que este, do que dar a vida pelos seus amigos. Eu convido você a abrir o livro de Tiago, lá no fim da Bíblia, depois de Hebreus que você está estudando.
Nós vivemos no Brasil um país, entre aspas muito grande, chamado país laico. O Brasil não é laico, nunca foi. Estão confundindo ser laico com ser ateísta, e o Brasil não é um país ateísta. Ser laico significa ter liberdade de culto. Exatamente o contrário. Hoje em dia, se uma escola confessional, igual a escola que eu dou aula de ensino religioso, que eu tenho a oportunidade de falar do amor de Jesus e de ética cristã, se eu falar alguma coisa, logo o aluninho levanta a mão e diz: o Brasil é um país laico, você não pode falar de Jesus só de ética. Esse teu Jesus incomoda. E vivemos uma época em que as pessoas estão dizendo: olha, não é politicamente correto você dizer vai com Deus, Deus te abençoe. O reverendo Jeremias, quando esteve aqui, falou: olha, para de falar Deus te abençoe, fala Jesus te abençoe. Eu falei: que bom, né? Mais um, endossando o coro. Eu sempre disse isso: o Senhor Jesus te abençoe. Porque quando você fala em Jesus, você está falando do divisor de águas da história, do Senhor e Salvador que levou a nossa cruz. Isaac era apenas uma sombra, um prenúncio do que Jesus faria. Mas nós vivemos num país onde 98% das pessoas que moram nesse país dizem: eu acredito em Deus. Você pode perguntar isso numa sala de aula, você pode perguntar isso dentro da USP, você pode perguntar isso num quartel, você pode perguntar isso num hospital, numa escola. Você diz: você acredita em Deus? Levanta a mão quem acredita em Deus. Você vai ver muita gente com a mão levantada. Aí você lança a segunda pergunta: você acredita que esse Deus que você levantou a mão é Jesus? Pode ser que você vai ver uns 4 ou 5. Mas o brasileiro diz: eu acredito em Deus. E eu já cansei de dizer aqui, quando você pergunta: você acredita em Deus? A pessoa diz: não, eu sou ateu. Eu pergunto: por quê? Por decepção, por opção ou por convicção? Guarde sempre isso quando alguém disser para você: eu sou ateu, por decepção, por opção ou por convicção. Pergunte sempre isso. Você, 99,9% das vezes ouvirá: sou ateu por opção ou por decepção. Eu tive uma decepção com a igreja, o pastor fez isso, o padre fez aquilo, outro, o rabino roubou a gravata do meu pai, o outro fez isso, o outro fez aquilo lá, e não sei o quê. Então, eu estou decepcionado com a fé e eu decidi que, a partir de hoje, eu não acredito em Deus. Gente, eu estou falando isso porque eu já ouvi essas coisas. E talvez você tenha ouvido essas coisas. Talvez a pessoa diga: não, eu sou ateu por opção, eu não tenho tempo para essas coisas. Está na moda, né? Adolescente, né, gosta de falar assim: eu sou agnóstico. E fala com uma propriedade, né, como se estivesse falando com chiclete na boca. Eu sou agnóstico. Aí eu falo: o que é ser agnóstico? E aí, quando a pessoa começa a explicar, você está dizendo que você é ateu. A sua explicação é ateísta, não é agnóstico. Porque a quer dizer, no latim, não. Ou no grego, não. E gnosis é sabedoria. Então, eu não quero saber quem é Deus. Está lá, mas eu não quero saber. Não quero ir atrás do conhecimento. Ao contrário dos dias de Paulo, que as pessoas praticavam o gnosticismo. Não mas o gnosticismo. O saber vai me levar até Deus. Quanto mais eu souber a ciência, quanto mais eu conhecer a mim mesmo, quanto mais eu conhecer todos os mistérios, mais eu estarei perto de Deus, ou do divino, ou do sagrado. E Paulo vai usar 1 Coríntios 13 para cutucar esse pessoal e dizer assim: ainda que eu tenha tamanha fé, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, se eu não tiver amor, nada serei. E nós vivemos num país onde as pessoas, então, dizem: eu acredito em Deus. E até aqueles que dizem: eu não acredito em Deus, se forem honestos mesmos, vão dizer:
eu estou decepcionado com Deus, ou eu sou um anti-Deus, ou eu não quero saber de Deus, apesar de lá no fundo eu desconfiar que Ele existe. Esse é o brasileiro hoje. Não é um país extremamente religioso, mas acredita em Deus. Aí eu pergunto, isso basta? Eu sou protestante, mas é salvo. Eu sou evangélico, e esse nome, infelizmente, está muito arranhado, mas é salvo. Eu sou católico, mas é salvo. Porque olha o que a Bíblia vai dizer sobre crer em Deus. Tiago 2, versículo 19. E você vai ouvir isso que eu vou ler agora. Crês tu que Deus é um só? Você vai pregar para alguém, a pessoa diz, eu acredito em Deus. O seu Deus, meu Deus, o Deus dele, o Deus daquele. Deus é um só. Está na Bíblia, gente. Deus é um só. Olha a resposta. Deus é um só. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Tiago não censura as pessoas que creem em Deus. Que Deus é um só. Presta atenção. Até os demônios creem nisso. E tremem. Até os demônios creem em Deus. Eu nunca, desculpem, gente, posso estar falando uma heresia aqui, eu nunca vi demônio ateu. Estou errado? Está escrito aqui que eles creem em Deus. Eles sabem quem é o Deus vivo. Eles sabem o que Jesus Cristo fez naquela cruz. Porque o Senhor Jesus Cristo, naquela cruz, julgou principados e potestades e os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eles sabem. Quando possuíram aquele gadareno, aquela legião, Jesus Cristo pergunta, qual é o teu nome? O que eles dizem? Viestes aqui nos perseguir antes do tempo, ó Filho do Altíssimo. Sabiam quem Jesus era. Quem Jesus era. Eles sabiam. Eles sabiam. Queres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem as obras é inoperante? Lembra daquela figueira? Jesus olhou para aquela figueira e disse, seca! Ela secou. E os discípulos, o Senhor sentenciou a figueira, ela secou mesmo. Secou, ficou sequinha. Por que Jesus fez isso? Porque a figueira... O que ela fazia? Qual era o problema da figueira? Ela não dava fruto. Jesus secou. Lembra lá de João 15? Aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Mas a que não dá fruto, ele corta. Se você está em Jesus, eu preciso dar fruto. Qual foi o grande fruto de Abraão? Qual foi o grande fruto de Abraão? Como é que ele provou isso? Ah, Senhor, eu creio em Ti, eu sei que o Senhor vai me dar filho, descendência, está ótimo, mas o Senhor está pedindo para eu viajar 3 dias, a pé, com lenha nas costas, para matar meu filho? Eu não. Ele podia ter dito isso, mas lê o texto. Não foi por obras, verso 21, que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio Isaque, o seu filho? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, aí é o versículo que eu queria enfatizar. Ora, Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Se você se diz amigo de Deus, e se você tem o Senhor Jesus Cristo como seu verdadeiro amigo, lembra que as relações têm limites. Aquele que me ama guardará a minha palavra.
É isso que é o convite de Jesus. Cristo está te chamando para dar fruto. Ninguém gosta de ser limpo, ninguém gosta de poda, mas o Senhor nos limpa para que demos mais frutos. Você professa o nome de Deus, diga: Jesus, eu quero dar fruto. Foi isso que Abraão fez. Está aqui, meu filho. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Abraão não hesitou em levar o seu filho e foi chamado de amigo de Deus. Sabe por que Abraão foi chamado de amigo de Deus? Porque ele via no Senhor o verdadeiro amigo. Muitas vezes nós taxamos, né? Taxamos. É como se nós pegássemos um mural de cortiça, igual tem ali na porta, e aí você pega um alfinete ou uma taxinha, por isso que eu falo taxamos, você pega aquela listinha de pessoas que você trabalha, que não é crente, e você diz: não serve para ser meu amigo. Vou meter a taxinha nele, não vou falar de Jesus para ele. Vou pegar o meu vizinho, que faz barulho de madrugada, eu tenho um vizinho que gosta de fazer barulho de madrugada, não vou orar por ele, eu vou pegar a taxinha e vou colocar ele ali também. E diz: só porque ele faz barulho em cima de um crente, ele merece o inferno. Ou você acha que você não é assim? Cristo nos chamou para dar frutos, à esquerda, à direita, no trabalho. Santos foi campeão, amanhã sofrerei bullying no trabalho. Eu já estou orando pelas pessoas que eu irei encontrar. Gente, estou brincando. Mas é isso, gente. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos praticar isso. Porque Abraão não hesitou em chamar o Senhor de seu amigo, e o Senhor o chamou: você é meu amigo, porque você tem fé, você faz o que eu mando. Que exemplo maravilhoso de Abraão, amigo de Deus. Meu Deus. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: já não vos chamo servos, e sim amigos. E se você se diz meu amigo, guarda a minha palavra. Mas ele olha para a sua igreja gloriosa e diz: eu já não te chamo amigos, mas chamo filhos. Eu sou chamado filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Co-herdeiro com Cristo. Assembleia Universal dos Santos, família de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo eleito, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele vê tudo isso em mim. E aí eu vou dizer: não, eu vou só aos domingos, Senhor. Eu vou dar um frutinho de vez em quando. Male, vou lá na igreja, assino ponto. Pronto, já fiz a obrigação do mês. Eu não sei o cristianismo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias difíceis. E Jesus está levantando para você para amar. Ele não está falando para você ir para a balada lá com a pessoa e sabe o que é? Quero falar de Jesus para você. Não é isso, não. Se você falar de Jesus para a pessoa numa hora dessa, que você está lá, tem alguma coisa errada com você. Eu sei que a última coisa que você vai pensar é em Jesus lá. Mas Jesus está falando algo diferente para você amar as pessoas. Esse Jesus comia com os pecadores no meio da rua. É muito bom você convidar alguém para vir aqui. É ótimo. E precisamos fazer isso. Mas é importante eu levar Jesus lá. Ser amigo das pessoas do meu trabalho. Testemunhar, pôr no peito: eu pertenço ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O amigo da minha alma, que sacrificou o filho dele no meu lugar. E, para minha surpresa, esse filho é Deus, porque Isaac não era em nada inferior a Abraão. Mas, pelo contrário, o herdeiro das promessas de Abraão. E o filho, enquanto aqui esteve, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus lhe exaltou
E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Quer ser amigo de Deus? Quero mais, pastor, eu quero ser filho, porque eu sou filho de Deus. Mas você quer, como filho de Deus, ter intimidade com Deus? Assim como teve Abraão? Senhor, eu preciso te conhecer. Jesus Cristo disse, aprendei de mim. Guarda a minha palavra. Eu queria terminar com João 5:24. Eu sei que já tem gente cansadinho. Gente, viagem de ônibus cansa, de carro cansa, trânsito, acampamento, e sobe morro, e desce morro. E é fila para comer, a gente fica lá sentado, não quer parar de comer, não quer mais sair daquela cadeira, quer conversar. 2 da manhã, o pastor vai lá, chega lá apagando a luz devagarinho. Ô, pastor, deixa a gente fazer uma alvorada aqui. Não é isso? É gostoso, é muito bom. Mas eu quero terminar então com João 5:24. O que Jesus diz ali? Em verdade, vos digo. Quem está falando? Será que é mentira? Não. Ele diz, em verdade, amém, amém. É verdade e é verdade. Eu não tenho por que mentir, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. É verdade. Eu brinquei agora aqui, falando de um evento esportivo. Você pode pegar lá o seu celular, olhar, será que ganhou, será que perdeu, aquela coisa toda. Mas por que você pode ter certeza se você não estava lá? Quem garante para mim que você esteve em um acampamento? Quem garante para mim que a Larissa foi para o acampamento? Quem aqui não foi para o acampamento? Levanta a mão, eu não fui. Vocês acreditam que a Larissa estava no acampamento? Só porque eu estou falando? Vocês viram ela lá? Alguém tirou fotografia? Sabe que ela estava lá em Tietê? No acampamento? No recanto? Interessante. Recentemente, um goleiro famoso aí foi acusado, está preso de matar a namorada. O corpo dela nunca foi encontrado. E ele está preso. Interessante. Por que ele está preso? Cadê o corpo? Não acharam até hoje. O que existe? Evidências. E essas evidências são tão fortes, tão reais, que colocam aquela pessoa na cadeia. Eu não vi Jesus ser crucificado. Não vi, não estava lá. Aliás, não tinha nem nascido. Pelo menos 1967 anos antes, Jesus estava numa cruz. Mas existem evidências fortíssimas que aquilo tudo foi por mim. Então Jesus disse, em verdade, vos digo, você pode acreditar, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá, pode ter, pode ser que tenha. Tem, agora, a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Passou da morte para a vida. E se eu passei da morte para a vida, eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus. É necessário que você ouça a palavra de Deus e deseje andar como Jesus andou. É isso que eu desejo para você e para mim. Talvez você fale, pastor Ião pega muito no nosso pé, não vê a gente muito na igreja, ele liga, manda e-mail, onde é que você está, irmão? Onde é que você está, irmã? Sabe por que eu faço isso? Porque Jesus estava todo sábado na sinagoga. Jesus estava presente em todas as festas para Israel. Estou errado, Marcos? Jesus faltava às festas de Jonathan. Era obrigado. E ele ia, vou lá celebrar a Páscoa. Ele ia feliz. E toda vez que ele estava lá, ele ensinava. O salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar entre irmãos é uma extensão do céu. Eu falo que acampamento é uma extensão do céu.
E acho que a igreja é extensão de acampamento. Aqui é uma extensão do céu. Vamos estar juntos. Vamos caminhar juntos. Vamos amar o Senhor. Vamos ter o desejo de caminhar com o Senhor. O Senhor Jesus Cristo espera isso de você. O Senhor Jesus Cristo espera isso de mim, que possamos caminhar juntos. Que Ele abençoe sua vida, que Ele abençoe a sua casa. Curve a sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Jesus, pela fé que teve o nosso irmão Abraão. Obrigado, Jesus, porque em Cristo fomos chamados amigos de Deus. Louvado seja o teu nome, Pai, pela oportunidade que tu nos dá, Senhor, de sermos abençoados por 3 dias lá no recanto, Senhor. Obrigado, Pai, pelo número expressivo de pessoas que foram ouvir do Senhor ali. Louvado seja o teu nome, meu Senhor. Obrigado, Pai, porque apesar do cansaço, Senhor, apesar de toda a correria, da ida, da volta, tu nos guardastes ali. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por isso. Louvado seja o teu nome, Senhor, mais uma vez, por tantas bênçãos, porque temos em Jesus alguém que propõe conosco intimidade. Cearei com Ele e Ele comigo. Obrigado pelo exemplo de Abraão, de Isaac, de Jacó, os patriarcas de Israel, dos quais nós podemos aprender do Senhor. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Assim oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de chamar o pessoal do louvor aqui, nós acabamos de chegar do acampamento e eu queria ouvir 2 pessoas falarem, como nós fizemos lá, nós podemos fazer aqui, sobre o que aquele momento, andar com Jesus, ser amigo de Jesus, significou para você. Não é para você falar da comida, que foi legal, não é isso. Mas o que significou aquele caminhar com o Senhor ali? Como que você descobriu Jesus nesses dias como seu amigo? Quem quiser falar, eu vou deixar aberto aqui. Alguém?